Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Prazer estar com os irmãos por mais esta vez. Nós estamos na sala Abraão, que é a sala digital que nós explanamos algumas ideias, pensamentos aqui a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos aos nossos pastores, pastor Elias Camilos, pastor Paulo de Tarso, nossos pastores setoriais aqui no setor da Lapa, Assembleia de Deus, Ministério do Belém aqui em São Paulo, setor da Lapa, e também somos gratos a Deus pelos nossos superintendentes, pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, que são idealizadores desta sala online. Queridos, nós hoje vamos falar sobre a lição de número 6, que permitindo Deus será ministrada no próximo dia 9 de fevereiro de 2025, quando nós falamos sobre o filho é igual com o pai. Veja que importante, não é igual o pai, mas é igual com o pai. E a nossa proposta é mostrar, né, essa questão que durante algum tempo, no início do século, houve muitas interpretações erradas sobre este texto. Mas, permitindo Deus agora, nós vamos ampliar o nosso conhecimento e eu desejo que os irmãos tenham uma boa aula. Amém? Deixa eu diminuir aqui. Nosso texto áureo, ele está em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E também a leitura, a verdade prática, o termo teológico Filho de Deus, é um título, sendo assim a existência de Jesus desde a eternidade junto com o Pai. Amém? Então, a propósito, irmãos, tem surgido aí muitas discussões e até hoje alguns adotam isso daí como doutrina, e daí nós falamos do islamismo, os testemunhos de Jeová. Veja que eles são testemunhos de Jeová e não testemunhos de Jesus, né? E eles trazem isso daí como uma verdade, que o Filho, ele é um semideus, né? Mistura-se muito com o que a gente estudou na semana passada sobre o monarquismo, né? Que Jesus, ele é um semideus, que Jesus, ele é criado, né? Ele é uma criatura, que Jesus, na verdade, recebeu a sua filiação divina quando foi encarnado no momento do batismo, né? Em que este é meu filho em quem tenho comprazo. Então, alguns defendem que ali Jesus foi adotado. Mas vamos ver aqui, irmãos, o nosso texto áureo. Eu gostaria que você acompanhasse, se o irmão puder, marque aí também na sua lição alguns pontos que nós estamos trazendo para cá. Veja só, irmãos, eu vou até dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a tela aqui. Me parece que não. Mas veja só. João capítulo 10, versículo 30 ao 38. Primeiro ponto aqui que a gente já precisa estudar aqui é que no versículo 30, eu e o Pai somos um. Né? Quando a gente faz uma análise, isso daí está dentro da hermenêutica, dentro da exegese, quando a gente faz uma análise morfológica aqui, ou uma análise sintática, a gente vê que já temos três pessoas aqui. A primeira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, né? Eu e ele, somos, primeira pessoa do plural, um, tá? Então nós estamos unidos, eu não estou falando unicismo aqui, tá, irmãos? Mas eu estou mostrando que dentro do primeiro versículo nós já temos pessoas distintas, então não dá para a gente defender que essas teorias unicistas. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem, respondendo-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Olha assim, do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Então Jesus já vinha operando milagres, expulsando demônios, curando enfermos. Jesus já vinha operando milagres, atributos de Deus, veja só. E vocês querem me apedrejar pelo quê? Os judeus responderam: não te apedrejamos por alguma obra boa. Né? Então eles reconhecem as obras. Mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os judeus, eles traziam ali dentro do seu ensino, dentro da sua cultura, que Jesus estava se auto-intitulando Deus, quando na verdade não era. E Jesus respondeu: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida,
e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, daí Jesus está falando sobre ele mesmo, vos dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? E esse verbo ser aqui, irmãos, Jesus está usando o verbo que era destinado à deidade. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não credes em mim. Credes nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Então, aqui o Senhor, ele traz essa defesa. O primeiro versículo já mostra que nós estamos falando de mais de uma pessoa. Então, é um ponto importante que a gente precisa considerar. Mas vamos lá, irmãos, para nossa primeira parte aqui. Primeira parte da nossa lição. Quando nós vamos falar sobre a ideia de filho, tá? Então, o primeiro ponto aqui, e os irmãos, a ideia não é aprofundarmos com muita exatidão no texto, mas a ideia de filho, e daí me permita falar, se você recebe um testemunho de Jeová, e se não recebeu, eu até recomendo que receba, mas por favor tenha base bíblica para isso. Quando fala de filho, eles vão até usar o seguinte, o senhor é casado, a senhora é casada? Sim. Muito bem. Os senhores têm filhos? Têm. Então, os seus filhos não vieram de uma relação de vocês, não foram criados por vocês, eles são igual a vocês. Então, o testemunho de Jeová usa muito disso, né, para fundamentar a teoria deles. Só que quando nós olhamos filho na questão do judaísmo, quando nós olhamos os judeus falando sobre filhos, eu até anotei aqui, eu acho que acabou não entrando, a gente está falando dos filhos na questão de filiação, de descendência. Então o judeu, por exemplo, Jesus é considerado o filho de Davi. Ele é filho de Davi? Não, ele vem da descendência de Davi. Então a questão de filiação, a gente usa dois prefixos ali, que é o Ben e o Bar, né? Então Benjamim, filho de Jamim, Bartimeu, filho de Timeu, né? Bar Jonas, filho de Jonas. Então essas questões, esses prefixos mostram a descendência, a filiação. E o que a Bíblia ou a lição, e a Bíblia, claro, quer nos mostrar aqui nesse interim? Que Jesus, ele não é criado, mas Jesus, ele é propriamente o Filho de Deus. Então, quando nós estudamos isso daqui, que heresia que nós estamos combatendo entre tantas as que foram criadas, né? É que Jesus, enquanto Filho de Deus, ele não é Filho de Deus porque ele foi criado. Muito pelo contrário, nós já aprendemos e estudamos que ele é o unigênito, é o único do gênero, tá? Ele é o unigênito. Então a ideia, até o nosso escritor, ele fala que a ideia, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade, tá? Se a gente olhar lá Mateus, capítulo de número 23, irmãos, veja comigo, Mateus, capítulo de número 23, e o versículo de número 29, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E disse: se nós tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo de que são filhos dos que matam os profetas. Olha só, então a gente está mostrando aí sobre igualdade. Então vocês estão falando o seguinte, que vocês não tiveram naquela época, mas como o pai de vocês matou, vocês estão se igualando. Então fala de igualdade. Mostre isso para os seus alunos. E isso daí, essa técnica que nós usamos, é a técnica do paralelismo, tá? O paralelismo, ele é sinônimo, tá? É quando o poeta diz alguma coisa e ele repete esse pensamento em outras palavras. A lição nos dá aí o Salmo de número 8, o verso de número 4, o homem mortal e o filho do homem, tá? O outro exemplo que dá é quando Jesus fala: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas, que acabamos de ler, tá? Então, quando o judeu está falando, e isso é importante os irmãos deixarem lá, quando o judeu está falando a respeito de filiação, não é de filiação gerada, mas de igualdade, de sinônimo, de mesma substância, tá? E é aí que gera o problema, né? O significado, o problema que nós vamos ver hoje aqui, que é o subordinacionismo, que mostra que Cristo, ele é inferior, ele é um ser criado, tá? E hoje nós temos doutrinas, religiões
o islamismo e os testemunhos de Jeová, que eles defendem essa causa, defendem isso daí. Veja aí, o significado teológico indica a igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância, da mesma substância. Tem duas palavras que eu quero usar aqui. A primeira palavra é o oimoses, que significa de natureza semelhante ao Pai, mas não igual. Então, os hereges daquela época, Orígenes, ele usa essa palavra para argumentar que Jesus era apenas semelhante a Deus, mas não era o próprio Deus. E daí, irmãos, a gente precisa de refutação bíblica. A primeira refutação bíblica que nós temos, eu convido os irmãos a João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Veja aqui, livro Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o único criado, o único da geração, né? O único que não existe outro igual a ele, que está junto ao Pai e quem o revelou, tá? Então, outro ponto é Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, irmãos, ele tinha a mesma forma, a mesma substância, da mesma maneira. A palavra em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 6, me permita pegar aqui a tradução para os irmãos. Filipenses 2, 6. Pois ele substituindo em forma, essa palavra forma é de morfos, tá? Então, a forma pela qual a pessoa ou a coisa é percebida pela visão, forma de Deus, não julgou, né? Não teve por usurpação, não teve pelo ato de pegar a força. Por quê? Ele já tinha, né? Antes, a si mesmo, esvaziou-se assumindo a forma de servo, tá? Mas nós vemos que ele era Deus, ou melhor, que ele é Deus. Eu ainda, irmãos, eu gosto do texto que está em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nós já vemos que ele é Deus. Além de João, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nós vemos que ele estava lá na criação. Amém? Então, ele é Deus, isso é um ponto importante. Outro texto que o escritor nos coloca aqui, que nos chama a atenção, eu saí e vim de Deus, João capítulo 8, verso de número 42, está aí na nossa lição. João, deixa eu voltar aqui, João capítulo 8, verso 42, eu saí e vim de Deus, saí do Pai e vim para o mundo outra vez e deixo o mundo e vou para o Pai. Então, nós vemos até no início da nossa lição, na capa da nossa lição, nós vemos dois tronos aqui, né? Em alguma aula nós questionamos, mas tem um trono, tem dois tronos? A Bíblia diz que o Senhor está sentado à destra de Deus. Eu não creio que ele está sentado no chão, né? Ele também, a Bíblia diz que nós, ao que vencer, sentará com ele no seu trono. Então, ele tem um trono, só quem tem um trono, né, nessa questão é Deus, é aquele que tem a autoridade. Por isso que o texto diz aqui em Hebreus 1:8, né? Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, ou seja, para sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, já tem um reino de um Jesus que é vivo. Amém? Outro ponto, agora eu queria convidar os irmãos para a gente, o nosso comentarista, ele mostra a ideia do Filho, traz os versículos que baseiam sobre isso, né? Mas ele quer mostrar, na verdade, que heresias que a gente deve defender, ou heresias que a gente deve ter apologética para defesa contra elas, tá? Então aqui nós trazemos o subordinadismo. É interessante, irmãos, que o Orígenes, ele vem lá do primeiro século, de 185 a 257, 254, ele é pré-niceno, né? Pré-concílio de Nicéia, e ele foi um grande teólogo, um importante teólogo para a sua época, mas as suas ideias sobre Cristo trouxeram confusão. Então os irmãos imaginam, a gente está falando aí, era alguém que ainda ouvia os filhos, os netos de alguém que andou com Jesus falar. Então Orígenes ainda está ali e ele cria uma confusão.
ele ensinava que Jesus ele era divino, mas que Jesus estava subordinado à vontade do Pai. Ele acreditava que o filho, e daí da maneira que nós entendemos, que o filho, ele tinha que obedecer ao pai, que ele não tinha a divindade do pai. Quando na verdade a gente sabe, a gente está falando da mesma substância, da mesma essência. Ele é Deus tanto quanto pai. E ele ensinou e influenciou essa heresia ali no século IV, que negava que Cristo fosse Deus, né? E daí eu até comentei com os irmãos sobre a palavra homoses, né? Mas nós cremos no monógenes, tá? Monógenes é duas palavras, mono de único, ou de unigênito, ou único, né? E o gênesis é de gênero. Então é a mesma coisa do unigênito, tá? Monógenes significa unigênito. Então, unigênito, quando nós estamos falando de ser unigênito, é algum que é o único do tipo. Não tem outro criado. Não tem outro criado, tá? Então eles destroem essa palavra dizendo que Jesus foi criado, mas na verdade a Bíblia nos ensina que Jesus, na verdade, ele foi gerado, a geração dele é eterna, né? Então, Deus nunca, João 1,18 que nós já lemos, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse sim se revelou a nós de forma carnal, né? E como é que nós defendemos? E daqui é importante para os irmãos levarem para as suas aulas, como é que eles defendem essas heresias? Daí mostrem aos alunos lá. Eles fazem o uso seletivo de textos da Bíblia. Então eles pegam textos isolados para submeter ao entendimento deles. Eles pegam versículos que tentam provar de forma isolada que Jesus ele é inferior, ignorando o contexto. Então cuidado, irmãos. Não tire o texto do seu contexto, senão você acaba criando um pretexto, tá? Outra coisa, eles também fazem a distorção das palavras originais. Então tem muitos, principalmente os testemunhos de Jeová, quando nós olhamos para os seus fundadores, eles fazem uma tradução da Bíblia deles, mas você procura na história de todos os membros dos Testemunhos de Jeová, não tem nenhum hebraísta, nenhum letrado em grego, para que pudesse pegar as letras originais e traduzissem elas para o original, traduzissem ela e colocassem dentro do contexto. Eles não pegam, eles pegam a interpretação. Então, os Testemunhos de Jeová, eles nascem ali nos Estados Unidos e eles tomam as interpretações que o seu fundador tinha, ele coloca da maneira que ele entendia e ele cria uma doutrina em cima disso, né? Então toda seita, irmãos, toda seita que ela precede do cristianismo, né, ou do judaísmo, ela na verdade ela vai pegar textos isolados para fundamentar. Então os irmãos podem pegar a Bíblia deles mesmo e encontrar os textos ali e mostrar que os textos estão errados, né? E haja visto que se você recebe um testemunho de Jeová na porta da sua casa e o chama para oração ou chama para debater a Bíblia, se ele sabe que você tem um pouco mais de conhecimento bíblico, ele chama um grupo. Se você chamar para oração, eles vão embora, mas se você quiser debater, eles chamam mais dois, até vem um supervisor daquela região, daquelas ruas para tentar debater, né? E outra coisa, irmãos, que eu já falei aqui, o terceiro pilar é que eles usam o raciocínio humano, né? A ideia, eles tentam entender a Trindade com a lógica humana limitada. Então eles falam, é o filho. Não, se é filho tem que ser subordinado ao pai, tem que ser obediente. E a própria Bíblia diz, vós filhos sejam obedientes, né, aos vossos pais. Mas esta obediência não é aplicada a Jesus, porque Jesus é Deus. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, nós vemos Jesus falando, seja feita a sua vontade. No momento da crucificação, Jesus fala, seja feita a sua vontade, não a minha, né? Mas nem por isso ele deixou de ser Deus, né? Outro ponto do subordinacionismo, né, tanto no islamismo quanto nos Testemunhos de Jeová, os muçulmanos, por sua vez, eles acreditam que Jesus foi um grande profeta, mas não Deus. Para eles, Alá é o único Deus e Alá não pode ter filhos. E daí quando nós olhamos João capítulo 14, veja aí comigo, João capítulo de número 14, e o verso é o de número 28. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então nós já temos aí, veja só, Jesus voltando para o Pai. Então ele não ele não está subordinado. E existe um Pai. Segundo o islamismo, não existe. Segundo o islamismo, Jesus é só um mero profeta. Mas para nós cristãos, nós sabemos
que eles são iguais, né? É interessante, ele foi criado. Não foi criado. Em João, capítulo 8, né, o próprio Jesus declara isso, capítulo 8, verso de número 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse. E daí está falando aos judeus principalmente, né? Eu sou, né? Então, é interessante que ali os judeus pegam as pedras para falar basta, né? Para apedrejar Jesus, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, né? Jesus já não estava mais ali. Mas os irmãos veem, ele não é criado. Antes de Abraão ser criado, ele já diz, eu sou, né? Os testemunhos de Jeová, por sua vez, eles ensinam que Jesus foi criado por Deus como um ser inferior e que ele é, na verdade, o arcanjo Miguel, né? Mas em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ok? Então, eles mostram isso daí, e não tem como refutar, irmãos, né? A Bíblia ela é muito mais completa do que eles imaginam, eles pegam textos isolados. Quando você pega Apocalipse, o mesmo João escrevendo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, olha só, é Jesus falando, eu sou o Alfa é o princípio, eu sou o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Ele é o princípio, ele é o final, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Então, antes dele não há, depois dele tudo foi criado para a glória dele, e é ele que coordena tudo, é ele que cuida de tudo, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, todo o poder está em suas mãos, tá? Então, para a gente concluir aqui, irmãos, alguns pontos que eu acho que são importantes os irmãos levarem para essa lição, tá? Primeiro, Cristo não é inferior ao Pai, tá? A questão de filho não é a questão de filiação na visão humana que nós temos, mas na natureza, ele é filho porque ele descende de, tá? Então ele descende do Pai, o Pai tem o poder e o Filho também tem, tá? Então ele é Deus, ele é igual ao Pai e ele é igual ao Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade que nós cremos. São 3 deuses em um, amém? E nós devemos rejeitar qualquer ensino que seja diferente disso daí, da divindade de Jesus, tá? Primeiro, Jesus não foi criado, tá? Não, primeiro não, segundo, Jesus ele não foi criado. Jesus ele é eterno. João, capítulo de número 1 e o verso de número 1, no princípio, lá no Gênesis, ele era o Bara, o Bereshit, ele era o início de tudo, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, foi o que estudamos na aula passada, e o verbo era Deus, amém? Que é o verbo ein que usamos, né? Era, do verbo ser, tá? Não era de ele existiu, esse verbo está configurado no imperfeito, tá? Ele era porque se trata do passado, tá? Terceiro ponto, ele não é inferior. Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Porquanto nele, olha irmãos, esse texto aqui conclui tudo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, nele habita, essa palavra é o kaitokel, habitar, residir, tá? É aquele que mora, é aquele que tem como templo. Então, nele habita toda a divindade, tá? E veja só que não é a divindade somente, a plenitude da divindade, né? Que é o pleroma, aquilo que é preenchido por completo, tá? É aquilo que é pleno, que é íntegro, que é inteiro, tá? Então, eu gosto muito desse texto aí de Colossenses 2:9. E então já temos Cristo não é inferior ao Pai, Jesus não foi criado, Jesus não é inferior e Jesus não é apenas um profeta, como dizem os muçulmanos. João, capítulo de número 8, verso de número 58, que diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus não é apenas um profeta, né, que foi lançado. Que aplicação prática que nós temos nisso daí, né? A gente precisa, irmãos, estudar a palavra para a gente não ser enganado. Quando Paulo fala a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2,
no verso 15, ele diz: procura apresentar-te como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e aqui é o importante, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem. Então, irmãos, precisamos estudar, leve os alunos a ler a Bíblia, a estudar, a ter como fundamento. Por quê? Porque aos domingos, glória a Deus que nossos irmãos estão na escola dominical, mas ainda tem irmãos que estão em casa lá, e no domingo ele está lavando o carro lá, está lavando a calçada, e aparecem os testemunhos de Jeová lá, e se a pessoa não for apta, não conhecer a palavra, ele é levado por engano, tá? Nós devemos, e outra coisa, irmãos, que eu julgo extremamente importante, a gente não está defendendo um time de futebol, a gente não está defendendo um partido político, a gente não está defendendo uma causa patriota, não, irmãos, nós estamos defendendo a nossa fé, e a gente precisa fazer isso com mansidão e respeito. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15, diz: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, mansidão e temor, tá? A gente sabe que a salvação, ela é uma decisão da pessoa. É uma decisão daquele que ouve a palavra. E muitas das vezes a gente quer obrigar, a gente está tão feliz com a salvação, que a gente quer obrigar aquela pessoa a receber Jesus de qualquer jeito, a gente chacoalha a pessoa, só falta matar a pessoa ali. Mas não, irmãos, não. Nós, na verdade, nós levamos a palavra com mansidão, tá? E devemos adorar a Cristo como um verdadeiro Deus. João, capítulo de número 20, e também o versículo de número 28. João, capítulo 20 e o versículo 28, diz assim: Senhor meu e Deus meu. Foi a resposta que Tomé deu ao Senhor quando o viu ressurreto. Ele reconhece que ele é Senhor e que ele é Deus também. Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão aos irmãos. A ideia é mostrar, irmãos, mostrar que nós temos uma base de fé bíblica, né, sem tirar do contexto. Não é difícil quebrar isso daqui, tá? Se nós tivermos os textos corretos, né, nós conseguimos defender a nossa fé com muita justiça, com muita simplicidade, né? E mostrar, irmãos, principalmente nos dias de hoje, e paz, meus irmãos, os testemunhos de Jeová, tanto eles quanto os islâmicos, eles estão fazendo uma obra missionária incrível, eles estão levando a palavra deles para todo lugar no mundo. E o alvo dessas pessoas, principalmente dos islâmicos, são os jovens. Eles estão tomando jovens para que eles se convertam ao islamismo e preguem os seus ensinamentos. E os jovens, os adolescentes, estão sendo atacados, irmãos, ferozmente. Então, recomende lá aos pais, às mães, que levem esse ensino para dentro de casa, mostrando que que Jesus, ele é Deus, sim, tá? Os irmãos vão ver aí que no período pré-niceno, o subordinacionismo, ele teve seu crescimento, mas foi quebrado, né? Mas o inimigo, ele sempre vai querer desacreditar Jesus. Ele sempre vai querer tirar a Cristo da cruz. Se Jesus não é Deus, se Jesus é um homem, foi um homem que morreu na cruz, logo não há salvação. Se não há salvação, há condenação. Só que eles pregam de uma maneira que a condenação, que o inferno não existe, que você é aperfeiçoado. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, que ele entregou a sua vida por nós, morreu. E o mais importante, diferente de Maomé, diferente dos outros deuses, o nosso ressuscitou e continua conosco e habita no nosso meio. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa noite.